inclinamos nossas cabeças, fechamos nossos olhos, vamos falar um pouco com Ele. Nosso precioso e amoroso Pai Celestial, Tu és soberano, Tu estás acima de todas as coisas, não há Deus como o Senhor. Obrigado por este momento, do Senhor ter nos visto aqui hoje, agora, antes que qualquer átomo fosse chamado, antes de qualquer existência de qualquer anjo, o Senhor já tinha nos visto aqui. Deveria nós estarmos mais alegres por isso. Obrigado, Senhor, pelo dia que o Senhor nos deu. Obrigado pela saúde, por cada livramento que o Senhor tem nos dado, pelo pão de cada dia, pelo Espírito de vida, pelo Espírito Santo, pelo Espírito da Tua mensagem, pelo Espírito que Tu deste a Elias. Obrigado, Senhor amado. No nome precioso do Senhor Jesus Cristo, toma os nossos internautas, toma os nossos ouvintes da FM Vale do Acarape. Senhor, nós temos orado por eles e pedimos a Ti que somente o Senhor, como nós ouvimos há pouco, nós estamos buscando, Senhor, aqueles que estão com seus nomes no livro da vida do Cordeiro, que Tu colocaste, Senhor, com o Teu próprio sangue. O Senhor nos leve cada um deles através da onda deste rádio. Abençoa a direção desta rádio, abençoa, Senhor, a todos os ouvintes. Eu também quero Te pedir pela família, Senhor, ó Deus, de um pastor ali de Redenção que brutalmente foi assassinado. Ó Deus, seja com a família dele, consola no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. E aqueles homens que fizeram tal mal, Senhor, ó Deus, levado pela fúria de Satanás, pedimos que o Senhor liberte eles, no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez eu te peço pela família desse pastor, até pelas ovelhas que ali ele também deixou. Abençoa a família do irmão Miguel. Abençoa, Senhor, toma em Tuas mãos, confirma cada pedido que aqui foi feito, sela, ó Deus, que suba aos Teus atos, no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Agradeço a Ti por mais esta viagem que nós fizemos, por cada companheiro ali lado a lado, ó Deus, pela igreja que tem sustentado esse ministério, ó Deus, aonde nós temos entrado em uma outra nação. Olha para cada um dos irmãos que estão conectados, ajuda eles, ó Senhor. Eu sei que nós temos andado no meio também de pessoas infiéis, de falsos, mas nós não podemos nos livrar disso, porque o Senhor, ó Deus, também andou neste meio. Mas nós Te pedimos por eles, para que eles possam olhar a Tua verdade revelada e se converter dos seus maus caminhos. Tu farás isto, nós Te pedimos. Obrigado por mais uma vez estar aqui e encontrar a minha família em paz, encontrar a igreja em paz. Mas, como Tu disseste, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Eu venci. Ajuda, Senhor, aos enfermos sejam curados.
Os que estão presos sejam libertos. Vem nesse entardecer abrir a tua santa e poderosa palavra. E eu vou ficar bem ao lado, Senhor, pois eu sou um indigno servo. Eu não mereço estar aqui. Ó Deus, vem falar aos nossos corações. No nome do teu Filho eu te peço, unge a minha pobre voz. No nome do Senhor Jesus. Amém. Já que estamos de pé, vamos abrir as nossas Bíblias no livro na carta aos Hebreus. Hebreus, capítulo 13. Sim. Deus abençoe nosso visitante, irmão Eliésio. Deus abençoe e seja bem-vindo no nome precioso do Senhor Jesus Cristo, irmão. Hebreus 13, o versículo 7 e o 17. 7 e o 17. Os irmãos que queiram dar uma olhada, né? No momento a gente está sem pouco condição de mostrar aqui para os irmãos. Acho que possivelmente, se der certo domingo, a gente vai mostrar do que aconteceu nessa viagem que nós tivemos há poucos, né? Nós tivemos também a partida da irmã Cleonice. Deus abençoe o irmão Dorival, está completando, acho que uns 100 e poucos anos, né? Uns 120 e pouco. Deus abençoe. Muitos anos assim, né? A gente não morre, né? Deus abençoe o irmão Dorival. Deus abençoe, continue lhe dando força. O Senhor tem sido um guerreiro. Então nós tivemos a partida da irmã Cleonice e também tivemos a presença do representante da Voz de Deus lá na Argentina. Esteve conosco uns 3 dias. E foi muito tremendo, né? O irmão José Brana, juntamente com Billy Paul, o irmão Maico, manda saudação para a igreja em Fortaleza, né? E eu conversando com o pastor Eládio, e ele disse que o irmão José Brana tinha dito que ele fosse até aonde nós estávamos, que nós estávamos bem na ponta do mapa, né? E foi muito, muito tremendo. Essa é a segunda vez que o irmão José Brana manda nos atender ali na Argentina, né? Eu não sei quando é que ele vai mandar nos atender aqui no Ceará, né? E eu estava olhando uma coisa assim, olha, ministério fechado com a Voz de Deus, só existe esta igreja aqui, a igreja, tá? E uma lá no Pernambuco, do pastor José, agora me faltou, o que ficou no lugar do pastor de Curitiba, né?
O pastor de Curitiba partiu, está com alguns meses. Não sei se alguém aí na internet pode me ajudar, o pastor. Então, eu conversando com o irmão Anderson disse assim, vocês estão praticamente só no Nordeste, né? Nós sabemos que o homem faz grupos, né? E grupos se denominam e não deveriam fazer isso. Mas é lícito que isso aconteça, né? Mas que Deus abençoe a cada um, né? Nós estamos numa reunião mista, eu não posso falar certas coisas. Pastor José de Souza, tá? Ele é pernambucano, tá? Ele é pernambucano e ele assumiu o trabalho lá em Curitiba. E ele tem um trabalho ali, não lembro aqui a cidade, tá? Então, o irmão Anderson disse, olha, vocês estão só aí. Tá? Fechado mesmo com a voz de Deus. Tá? Mas louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Não vou falar mais essas coisas, que a gente também estamos ao vivo através da FM Vale do Acarapa. Algumas pessoas não entendem, mas eu quero dizer que nós não somos uma denominação. Nós não temos um credo, nós não temos um dogma. Nós não temos uma RI ou um estatuto, e sim nós temos a Bíblia, tá? A Bíblia, amém? Então nós não temos um homem, nós não cremos num homem sobre outro homem, né? Um pastor sobre outro pastor. Isso é nicolaísmo. Isso foi introduzido através da Igreja Católica, né? E como nós sabemos que Lutero, né, saiu do catolicismo e também trouxe essa doutrina, né, de um homem sobre outro, né? A maioria das denominações, por exemplo, os diáconos estão no altar, né? Quando os diáconos são os policiais da igreja. Então, eles têm presbítero. O presbítero para as denominações é um homem que tem um cargo abaixo do pastor, né? Quer dizer, ele não pode fazer casamento, e nem dar Santa Ceia, a não ser que ele seja autorizado pelo pastor presidente, ou então o pastor de campo, pastor geral de campo, né? Isso é nicolaísmo puro. Primeiro as pessoas, aí eles têm o pastor e tem o bispo, né? O bispo é maior do que o pastor, né? Então, eles colocaram suas interpretações sobre isso, né? Tanto o presbítero, como o pastor, como o bispo, como a Bíblia fala, é tudo a mesma função. Em uma região, Paulo chamou presbítero, pastor de presbítero, em outra região ele chamou de bispo, tá? Sendo a mesma coisa, simplesmente, como se diz, troca de palavra, e não de poder, e não de status, um status maior, né? Então isso veio do catolicismo. Então eles fazem isso sobre os homens. As igrejas elas são independentes, tá? As igrejas são independentes, os tabernáculos são independentes, lá tem seus pastores. E eles é quem são responsáveis pela igreja. E não um pastor presidente. Isso não é uma empresa, isso não é uma loja, né? Como o próprio profeta disse, vocês estão igual a uma loja maçônica, né? Mas vamos ler a palavra de Deus, que isso é o que importa. O apóstolo São Paulo, em Hebreus, ele diz assim: lembrai-vos dos vossos pastores,
que vos fala a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Versículo 17. Obedeceis aos vossos pastores, e sujeitai-vos a ele, porque velam por vossas almas, como aquele que hão de dar conta delas, para que o faça com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Senhor Deus, nosso amoroso Pai Celestial, acrescenta as tuas bênçãos à leitura da tua palavra. Amém. Pode sentar. Malaquias 2, se alguém quer acompanhar, Malaquias 2 diz assim: porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca deve o homem buscar a lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Amém? Agora, se eu tomasse um tema hoje, para o que eu gostaria de compartilhar alguns minutos com os irmãos, seria o seguinte: se você fosse pastor, gostaria de ter uma pessoa igual a você como ovelha? Se você fosse pastor, gostaria de ter uma pessoa igual a você como ovelha? É algo bem profundo, né? Mas isso, há uns 2 dias atrás, isso ficou vindo a mim, e eu comecei a procurar e procurando algo. E até que Deus desceu isso no meu coração. Se parágrafo 80 da mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, ele diz: ame uns aos outros acima de tudo. Deixa isso bem aqui. Então ele diz aqui: pois o mistério pastoral não é nada fácil. Todos os dias os pastores lidam com situações extremamente complicadas, onde a dor, a angústia, a ansiedade, e se faz presente. Sem sombra de dúvidas, os ministros do Evangelho, ao conduzir o rebanho de Cristo, desenvolvem um árduo e penoso trabalho. Se não bastasse isso. Então, como a gente é tratado, né? Pela maioria. Então nós estamos numa situação mais ou menos assim. Se o culto termina cedo, o pastor é muito frio ou
Não deixe o Espírito Santo operar. Se o culto excede do horário, o pastor é irresponsável e impontual. Se vem um pregador de fora e exerce o horário, como Deus usa aquele homem. Olha só que horas o culto acabou. Se o pastor excede o horário, o pastor não entende que temos que trabalhar amanhã cedo. Tudo tem que ser feito com ordem e decência. Se Deus usa um pregador de fora, que homem usado por Deus. Se Deus usa o pastor, está querendo se mostrar e imitar outros pregadores. Se o pastor prega muito, é muito chato e cansativo. Se prega pouco, não conhece bem a palavra. Se a palavra do pregador de fora falou em sua vida, aquele que tem o dom, aquele tem dom de discernimento. Se a palavra do pastor falou em sua vida, ele sabe tudo de mim. Está querendo me expor. Se o pastor faltar a algum culto, é sem cuidado com suas obrigações. Se algum irmão ou obreiro falta, estava cansado e precisava relaxar um pouco. Se o pastor não visita, é descuidado e relaxado com suas ovelhas. Se visita, não tem mais o que fazer. Gosta de viver na casa para comer a boia dos irmãos. Se sai de casa muito, não liga para a sua família. Se é caseiro, é preguiçoso. Se anda mal arrumado, é muito relaxado, descuidado e pobre. Se anda bem arrumado, é metido e quer ter aparência de rico. Se os filhos do pastor são peraltas e erram, o pastor não educa educadamente e não os disciplina. Se são os filhos ou dos irmãos, criança é assim mesmo. Carece de misericórdia e de oração. Não é verdade? É assim que somos tratados? O pastor de Montes só quer viver viajando. Quem me dera viver viajando. Só nessa viagem tivemos 2 perigos de vida. O irmão Vitor, cansado, saiu da estrada 2 vezes. E, aliás, e vocês têm ideia, ele foi me deixar no aeroporto. Foi ele, o irmão Rafael, o irmão José. E quase ele bate na mureta, de tão cansado que vive. Tá? Porque verdadeiramente nós rodamos. Para você ter ideia, cada viagem dessas que eu vou ao sul, à Argentina, nós rodamos em torno de 4.000 quilômetros. Então temos que trocar o óleo. Visita, indo fazer cultos. Às vezes, lugares temos que fazer até 3 cultos no mesmo dia. Tá? E verdadeiramente fazendo o atendimento. E tem sido assim muito exausto. Tá? Sei lá, está me apresentando um tipo, como se fosse um problema na minha coluna. Tem dias dessas viagens que eu não sei quem consegue sair primeiro do carro, se é eu ou o irmão Vitor. O irmão Vitor tem problema nos ossos, né?
É tanto que é aposentado. Tá? Já tiraram a carteira a carteira de moto dele, né? O próprio Detran tirou porque ele não consegue mais. E como eu disse, não sei quem é que sai primeiro do carro, se é eu ou é ele. Né? Eu é problema nas costas e ele é nos joelhos, né? Ele é aleijado. Cláudio quer dizer aleijado. O nome dele é Vitor Cláudio, né? E Cláudio quer dizer aleijado. Não sei se vocês sabem, né? Então, mas Deus abençoe, irmão Vitor. Né? Tem sido um companheiro mesmo assim de estrada, né? E um homem que final de semana, quando eu estou lá, tem que fazer várias viagens. Tá? Para ir buscar irmãos, e não é longe, não é perto, são até 100 quilômetros. 100 quilômetros, 200 quilômetros, tá? Para ir buscar e deixar. Tá? E mesmo assim, ainda recebemos crítica. Tá? Na Argentina eu tive que mandar pegar uma família a 120 quilômetros, e pegar e deixar, e mesmo assim recebi crítica. Tá? Uma família nós tem 2 filhos que são como fosse criança, tá? Um teve um acidente de carro quando criança, e também a moça também teve um problema de paralisia infantil, tá? Ela está numa cadeira de roda, né? O Roger, ele anda. Tá? Mas é como uma criança, a mente de uma criança. Não pode andar só. E os pais é quem cuidam, né? E nós saímos daqui, eu saio daqui, nós vamos lá na casa deles fazer cultos, né? E dar santa ceia. Mas mesmo assim, não agrada, né? O pastor não agrada. A gente tem sempre, de vez em quando, uns grupinhos pelo meio, né? Formado pelo espírito de Satanás para jogar sombra sobre o ministério, mas se nós olharmos essas pessoas que têm esses espíritos do diabo, o profeta disse que eles não conseguem trazer ninguém. Eles não conseguem ninguém, a não ser para o reino do inferno. Tá? Porque a Bíblia diz que nós devemos amar acima de tudo. Acima de todas as coisas. A divindade explicada, ele diz normalmente, quando qualquer coisa que é incomum surge, levanta-se questão sobre ela. E eu penso que não é mais do que certo. Deveria se levantar questão sobre isso. E eu penso que pastores, algumas vezes, ficam receosos de coisas que eles ouvem. E eu penso que eles têm direito de ficarem. Porque se eu entendo a tradução da palavra pastor, significa pastor de ovelha. E por consequente, ele é um que alimenta, ou um que cuida do rebanho. De um grupo de homens e mulheres, dos quais o Espírito Santo tem feito o supervisor. E ele tem direito de saber que tipo de alimento sua ovelha está recebendo. E de onde está vindo. Eu penso que ele tem esse direito disso. E se um pastor, ou algumas vezes as pessoas, parecem ficar apenas um pouquinho receosas, isso não deveria aborrecer a ninguém. Isso deveria apenas trazer um respeito ao coração de um homem, por um homem dessa categoria, que questionaria isso, né? Deixa eu ver
ver aqui umas passagens que também eu marquei. Essa mensagem a respeito, o profeta diz assim: é porque Deus é Deus, Ele merece um respeito correto, Ele é. Nós temos que respeitá-lo e demonstrar temor para Ele. E aquilo traz respeito. Deus tem exigido aquilo para Ele mesmo e para todos os seus servos. Deus exige respeito para os seus servos. Eles, seus servos. Como nós sabemos que eles são seus servos? Como você sabe que uma pessoa é servo de Deus? Quando ele respeita seu pastor. Ele é um servo. Jesus mesmo disse, assim como você me recebe, assim como você recebe a um desses pequeninos, a mim me recebe. Ele vindica, porque ele vindica esses servos pela sua palavra. Ele toma esses servos e os faz servos de Deus. E prova que eles são servos, tá? Fazendo a sua palavra operar através desses servos. Nós tivemos um problema na Argentina. O irmão Carlos, tá? Ele toma medicamento controlado, até onde eu sei agora. E parece que ele não tomou. E ele teve um AVC. Tá? E as pessoas são bem simples. Tá? Mas eles são felizes. Eles moram em casa, umas casas bem simples, nas chácaras, nos sítios. E eu sei que, pelo testemunho lá que me deram, verdadeiramente ele nasceu de novo. Ele saiu rolando na casa, né? E as pernas dele ficou fora da casa. As pernas dele ficou fora da casa. Isso à noite. E estava fazendo 4 graus. 4 graus. E a água caindo, né, pelo telhado e caía nas pernas dele. No mínimo ele poderia ter tido uma gangrenha. Tá? No mínimo. E encontraram ele 10 horas no outro dia. Praticamente morto. E ligaram para mim. Mas um plantador de fumo, tá? Que se diz ser cristão, porque nenhum cristão planta fumo. Tá? Cristão não planta fumo, cristão não vende cachaça, cristão não vende cigarro. Cristão. E chegou para o irmão e disse assim: cadê o pastor de vocês? E aquilo chocou alguns. Então me ligaram. E com críticas. Aí eu disse assim: qual é a diferença de eu estar aqui e estar aí? O Deus de vocês é só Deus de perto, o meu é de longe. De perto também. O meu Deus é aquele Deus de Jairo. Porque Jairo disse: não preciso o senhor ir lá na minha casa. O senhor diz uma palavra e aqui o demônio lá vai sair. E você não sabe como essa carga veio para cima de mim. E aí o irmão entrou em coma. E eu me ajoelhei bem aqui. Eu disse: Deus, não por mim. Porque eu sei que o que eu tenho muito pedido, e o Senhor tem operado. Não por mim. E não por eles, mas sim para a tua glória. Não deixe o irmão partir. E Deus selou aquilo.
na mesma semana ele estava comendo. Tá? E ele veio, tá? Numa cadeira de roda. Hoje, quando eu saí de lá, tá? Ele já colocava a mão no ombro do irmão lá, que ajuda ele, do sobrinho dele, já sai, né? E o que eu disse a ele, tá? O maior milagre foi tu ter vivido aquela noite toda de frio. Tá? Qual alguns de nós aqui aguentaria 4 graus? Tá? Ainda mais a água gelada caindo sobre as pernas. Se isso não é um milagre, eu não sei o que é milagre. Então, tem essas pessoas, tem esses irmãos, que o profeta disse que os líderes hoje são desrespeitados por causa das denominações. Então esses espíritos denominacionais têm entrado no nosso meio. Verdadeiramente a maioria de nós não respeitamos. Tá? Aqui mesmo, não vou longe, aqui tem irmãos e irmãs que às vezes passam por mim e parece que não viu nada. E eu fico olhando, meu Deus, para onde é que está pensando que está indo? Para onde está pensando que está indo? Até vira o rosto. Aqui dentro. Fazendo a sua palavra operar através desses servos. Então, à medida que você respeita aquele servo, você respeita a Deus. Portanto, quando eu respeito você e você me respeita, e nós respeitamos uns aos outros, então nós estamos respeitando a Deus. Amém? O 77 ele diz, e quando eles vieram perante Deus, Deus disse, vós não temeis a Deus? Disse, aquilo para o sumo sacerdote e para Miriam, a profetisa, disse, se há alguém, um homem entre vós, que é espiritual, ou um profeta, eu, o Senhor, me farei conhecer a ele. Eu falarei com ele em visões, e revelarei a mim mesmo em sonho a ele, e assim por diante. Se ele é espiritual ou um profeta, porém disse, meu servo Moisés, eu falo diretamente aos seus ouvidos, disse, vós não temeis a Deus? Em outras palavras, vocês falam a respeito de Moisés, vocês estão falando a respeito de mim. Se vocês não podem respeitar Moisés, vocês não me respeitam. Disse, não tenho eu provado entre vós que ele é meu servo, e vocês absolutamente não têm reverência para com ele. Então nós temos irmãs e irmãs leprosas, assim como Miriam. Jesus Cristo chamou até de sepulcros caiados. Por falta de respeito. Tá? Mas como a pergunta foi feita, né? Se você fosse pastor, gostaria de ter uma ovelha igual a você? Gostaria de ter uma pessoa igual a você como ovelha? Responda para si mesmo. Na mensagem, por que tiveram que ser pastores? Ele diz assim, porém não importa o que ele fez então. Pensa você que o Sinédrio haveria crido? Bom, disseram eles,
vocês estão embrulhados. Porém, busque vocês aonde foi que eles se confundiram ao encontrar. Não o que seus credos dizia, mas o que a palavra dizia que o Messias faria em seu dia. E aí é aonde cometemos o erro hoje em dia. Não enquadrinhamos as Escrituras. Jesus diz: enquadrinhais as Escrituras, nela você pensa que tem a vida eterna. E elas são as que testificam de mim. Ela diz a vocês quem eu sou. Quantos hoje leram a Bíblia? Os que sabem ler. Quantos leram a Bíblia hoje? E ontem? E ontem? Você que sabe ler. Foi que você leu hoje? E você sabia que quando você não lê a Bíblia todos os dias, você peca? E o reino de Deus não é feito de pecador? Mas nós ficamos horas e horas enfiados em internet, sabe? Alguns lá na moléstia de televisão, vendo programação do inferno. Do inferno. Se eu como algo do inferno, é porque tem algo do inferno em mim. Quantos? Vocês que estão aí ouvindo através da internet. Foi que você leu hoje? Note, Deus sabia de antemão que eles fariam isso. Até mesmo assim. E essas pessoas sempre são assim, sabe? O pastor vem e diz assim: irmão, faça assim, irmão, vá ali e faça isso. Aí ele diz assim: eu vou orar primeiro. Quem está falando contigo? É o diabo? Aconteceu um caso ali, eu não vou dizer, né? Mas um caso bem significante. E uma coisa de posse. Uma pessoa fez um negócio para mim. Chegou para mim e disse assim: olha, eu vou ali e vou fazer isso assim para o senhor. E eu fiquei olhando para ele, eu disse: se foi Deus que colocou no teu coração, então vai lá e faça. Então ele foi lá e fez. Foi lá e entrou em contato e disse: olha, eu estou precisando disso, e não é para mim, é para meu pastor. E disseram, mas você confia nele tanto assim? Ele disse: é claro, eu coloquei a minha vida, a vida da minha família, eu coloquei meu lar, tudo nas suas mãos, por que eu não vou confiar numa coisa que é material? Oh, meu irmão. Esse irmão tem um filho pequenininho. E ele nasceu com um cisto quase em cima do olho. E não pode dar uma como é que dá o nome daquela injeção que para tudo, como é? Anestesia. E não podia dar, porque ele é muito pequeno, poderia não acordar. E eles me pediram oração. E eles tinham que fazer uma ressonância para saber se aquilo era maligno. E eu simplesmente disse assim: não, pode ir, vai dar tudo certo. E todas as crianças têm que dormir para fazer essa ressonância. E
E nenhuma criança dormia. E aí, quando os médicos olharam, disse, está dormindo a sua? Disse, eu tá. Então vamos agora fazer o exame. E fez o exame e aquela criança não acordou. Os médicos perguntaram o que colocaram nele, porque ele está completamente adormecido, bem quietinho, tudo vai dar certo. Tá? E a mãe dele olhou e disse assim, não, simplesmente nós pedimos oração ao nosso pastor. E aquilo foi um milagre. Graças a Deus tudo deu certo. Tiraram aquele cisto, era um cisto benigno. Simplesmente uma massa, né? Então o profeta disse, por que tiveram que ser pastores? Deixa eu continuar aqui mais um pouco. Ele sabia que eles não fariam. Não. Note, Deus sabia de antemão que eles fariam isso. Isso é porque ele teve que levar isso aos pastores. Ele sabia que eles não fariam. Eles não receberiam. Ele está falando dos teólogos. Quando Jesus Cristo nasceu, mas antes de Jesus, João Batista, tá? O próprio pai de João Batista era um pastor. Por que Deus teve que passar por cima de todo aquele clero? Por cima de Caifás, de Anás, todos aqueles teólogos do dia? Porque eles não iriam crer. Por que o anjo passou novamente por cima da igreja? Nós ouvimos um pouquinho hoje, tá? As pessoas estão aí, as denominações estão aí, tá? E eles não conseguem ver o Elias na hora. Porque Deus prometeu isso 5 vezes. Mas não consegue ver. Tá? Então Deus passa por cima de todo esse clero. Por que Deus iria levar isso ao doutor Silas Malafaia, ao doutor em divindade, não sei o que, de Macedo? Por que ele ia levar a esses líderes? Eles não creem. Eles nunca creram. Tá? Eles sim crê, tá? Que a lã das ovelhas enriquece. Aí nisso eles crerem. Mas não na palavra falada da hora. Então Jesus, o anjo passou e foi aonde? Aleluia. A homens iletrados. Tá? Lá no campo, pastores. Por que eles iam crer? Porque eles eram pastores. E ali estava um cordeiro, e pastor cuida de cordeiro. Por isso eles creram. Agora, vê você porque tiveram que ser pastores? Por quê? Pastores, os teólogos não haveria recebido. Por que pastores de novo? Veria isso contrário à sua palavra? Não. Eles eram pastores. Eles conheciam a ovelha. Ele era isso. E o que havia nascido? Uma ovelha, um cordeiro. Note, ele era o cordeiro. Eles eram os únicos que haveria aceitado. Um pastor era a única coisa que aceitaria o cordeiro. Eles conheciam como ter cuidado disso. E assim é hoje em dia, quando recebemos a mensagem do cordeiro. A única coisa que Jesus Cristo disse que era, você já viu isso? Ele diz assim, eu sou o pastor.
E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E eu disse a Deus, se o Senhor quer realizar meu sonho, que o Senhor parta comigo no campo. No campo de batalha. Tá? No campo de batalha. É aonde eu quero partir. E aonde ele me mandar ir, eu irei. Se ele não me mandar, eu não vou. Eu já fiz muitas coisas. Pela minha vontade. Mesmo sabendo que eu vi que ele abençoou. Mas não era a sua perfeita vontade. Tá? Agora conotávamos os mais humildes, homens em culto, adorando a Emanuel no estábulo. O mais, havia ali fora pessoas naqueles dias, as quais estavam ensinando sua teologia. Grande multidão, atraindo por onde quer que seja, por todas as partes da terra. Eu estava outro dia falando com um diácono da Assembleia, e eu dizia assim, Emanuel, o grande Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, nasceu num estábulo. E aquele homem começou a chorar como criança. Ele disse, todos esses anos eu nunca vi isso. Eu nunca ouvi alguém falar sobre isso. Eu digo, quem se fez carne não foi o Filho, quem se fez carne foi Deus. Assim que a Bíblia diz. E quando Deus se fez carne, foi chamado de Filho, porque teve um nascimento. Mas o Deus que eu conheço, Hebreus 7, não tem pai, não tem mãe, não tem genealogia. Jesus nunca chamou Maria de mamãe. Ou de mãe. Não, ele disse, mulheres, o que tu queres? Nunca. Oh, meu irmão, minha irmã. Que nós possamos nos aprofundar verdadeiramente como ovelhas. Tá? Como ovelha. Ovelha é algo dócil. Tá? Ovelha é algo dócil. Ovelha não tem maldade. Não tem como. Ovelha ama uns aos outros. Tá? Você já viu uma coisa quando o leão se aproxima a um rebanho de ovelha? Você está pensando que elas correm um para o lado e outro para outros? Não. Elas começam a fazer um ciclo. E vai fechando aquele ciclo. E aquele leão fica olhando, fica assim como um tonto, rodando de um lado para outro. E ela fazendo aquele ciclo, fazendo, e vai fechando aquele ciclo, até que completamente sufoca aquele leão. Ovelha protege ovelha. E ovelha gera ovelha. Ovelha jamais gera um bode. Ovelha gera ovelha. Onde quer que seja, por todas as partes da terra, eles vinham para fazer sacrifício a Jeová, os quais disse que era um mau cheiro em suas narinas. E aqui estavam os humildes pastores, num estábulo, adorando Emanuel. Deus mesmo feito carne e deitado no estábulo. Veja, isso é loucura, né? Veja, como nós, Deus abençoe a todos os ouvintes da FM Vale do Acarape. Veja como nós com os nossos grandes ensinamentos, nossas cabeças levantadas para trás, como se soubesse alguma coisa. E Deus passando por alto a coisa inteira. Vê? Ele faz o que ele prometeu fazer. E ele sempre o faz. Porém, pense acerca desses pastores tão baixo, ali fora, adorando Emanuel no estábulo.
é tão surpreendente. Verdadeiramente o é. Agora já vamos encerrar isso. E mostrar a você porque tiveram que ser pastores. E porque teve que ser. Ele teve que ser uma ovelha. Agora, os profetas do Velho Testamento se vestiam com peles de ovelha. Sabemos disso. Significa sua fé em sua palavra, da vinda do Cordeiro perfeito. Por isso era que os profetas. Por isso era que os profetas. Agora a palavra de Deus não vem a um teólogo. Não há nenhuma. Ele é o que confunde tudo. Isso é correto. Não há tal coisa que ele tenha que dizer. Que você diga, bom, este é um chefe teólogo. Isso simplesmente o distancia mais da palavra que qualquer coisa que eu saiba. Vê, a palavra do Senhor, Deus, o imutável Deus, nunca muda. Em qualquer lugar da Bíblia, a palavra de Deus sempre tem vindo aos profetas, não ao teólogo ou doutores, mas a profeta. E eles sempre, todo o tempo, foram rejeitados e recusados. Essa é uma verdade. Tá? O irmão Brena diz assim, tolo do pastor que pensar que toda a igreja é fechada com ele. O irmão Brena diz assim, eu sei que tem pessoas aqui, se eu pedisse um olho, ele me daria. Eu sei que morreria por mim agora mesmo. Napoleão Bonaparte também disse. Ele disse, qualquer um dos meus súditos morreria por mim, mas eu tinha que estar presente. Ele disse, mas hoje eu vejo pessoas dando suas vidas todos os dias por Jesus Cristo, sem ele estar presente. Porque tiveram que ser pastores. Agora, se você sendo ovelha, o que você fará? O que nós estamos fazendo? Um para com os outros. Ame uns aos outros acima de tudo. Ame uns aos outros. Não importa o que o diabo tente dizer. Agora todos são um grupo dócil. Bem grande agora. Mas lembre-se da minha advertência. Veja, Satanás não deixará isso ficar desta maneira. Nós nunca damos de conta dessa profecia. Tá? E depois, nós vemos isso assim. Então, os irmãos aqui, alguns aqui é testemunho, eu tive pregando faz tempo, aqui no Bom Jardim, bem no alto, onde a gente tinha um trabalho evangelístico. E antes de eu terminar ali a mensagem, eu disse assim, hoje mesmo um de vocês se levantarão contra mim. E terminei e assim foi feito. Um irmão se levantou-se, veio contra mim, pegou um espinho bem grande, disse, ele disse, um espinho e uma rosa, né? Ele disse assim, né? Ele veio e sentou bem perto de mim, né? Eu pensei que aquilo não era um espinho, mas um espinho assim, mais ou menos de 30 centímetros, tá?
E ele com uma rosa na mão, assim, uma rosa bem bonita. Ele disse: o senhor é essa rosa, mas eu sou esse espinho cravado na sua garganta. Eu só disse: Deus te abençoe. E aí ele foi lá, pegou uma marreta e foi quebrar lá onde a gente, né? A gente tinha feito um altarzinho lá, né? E foi lá quebrar. Aí ele pegou a marreta e saiu de casa. Eu vou acabar com tudo aquilo lá. Vocês conhecem esse irmão? Um bom irmão que precisa se converter. E ele pegou a marreta e foi lá para quebrar. Antes dele quebrar, tinha uma pedra assim quase de frente à casa dele, onde umas mulheres se sentavam à tarde. Né? Umas mulheres, uns bandidos, né? Mulher de bandido. Aí ele foi lá e disse: eu vou saber se essa marreta está boa mesmo, vou experimentar nessa pedra. Ele foi lá e quebrou a pedra. Aí a mulher ligou pro cara lá. Aí o cara mandou invadir a casa dele, quebrou tudo, e ele saiu correndo. Né? Graças a Deus não tocaram na esposa nem nos filhos. Quebraram o braço dele em 2 lugares. E ele conseguiu ir embora. Ainda foi, o cara ainda ia foi furar ele, né? E ele agarrou. Era, né? Aí tentou segurar lá uma faca lá de um cara lá e cortou as mãos. Sei que ele fugiu. Aí os irmãos disseram assim: você lembra daquilo que você fez com o irmão de Montier? Deus te repreendeu. Ele disse: que conversa é essa? Pois se for, vai acontecer no mesmo braço de novo. Aí lá vinha ele numa mobilete. Já estava bom. Ficou bom, já estava bom. Nem para ali ele pode andar. Já estava bom, tá? Braço, já estava bom. Trabalhando, tá? Aí lá vinha ele numa mobilete, aí numa dessas ruas. Aí um cara parou no meio da rua e disse assim: para, ele não parou, o cara, pá, o tiro quebrou o braço dele no mesmo canto. 2 vezes. É, meu irmão. O irmão Brena disse assim: se você não respeita o homem, respeita o ofício que está nele. Não seja leproso como Miriam. Tá? Satanás não deixará isso ficar desta maneira. Ele vai levantar. Seja aqui, seja em Novo Hamburgo, tá? Seja na Argentina, em Dilemano de Aguiar, ele vai levantar. Só que ele não vai levantar uma pessoa lá de fora, não, irmão. Ele vai levantar no meio do grupo. Tá? E quando isso acontecer, saiba que é o diabo. Satanás não deixará isso ficar desta maneira. Não, Senhor. Ele atirará em tudo. Mesmo que ele tenha que introduzir alguém para fazer o alvo dele. Ele introduzirá algum crítico ou incrédulo. E o fará se assentar. E ter companheirismo com vocês na quietude e coisas assim. E então ele injetará esse sujeito com algum tipo de coisa venenosa. Começa. Tá? Aqui mesmo. Tá? Já ouvi comentário dizer assim: o pastor agora só quer viajar. Outro diz assim: não, ele abandonou nós. Ou você me abandonou? Porque até onde eu saiba, até onde eu conheço a mensagem, sabe? A coisa que um povo eleito de Deus, a coisa que eles querem mais, eles querem ter na igreja dele é um pastor missionário. Tá? É bom ter um pastor ali, sabe? Que cuida ali, só ali, tá? Mas, como disse o profeta, muito mais aquele que desbrava. Tá? Eu vim orando. Tá?
Às vezes a Daniele me faz chorar. Uma vez, nas últimas mensagens, ela disse assim: você não está vendo o seu filho dar os primeiros passos. Tá? Isso assim, corta o coração. Tá? Para você ter ideia, eu não faço conta. Os irmãos estavam dizendo assim, o senhor já olhou que o senhor, nesses últimos 3 anos, o senhor só passou 1 ano e meio em casa? Os outros 1 ano e meio, tudo para o Senhor? Tudo na obra? Mas nós se levantamos com algum veneno. E então ele injetará esse sujeito com algum tipo de coisa venenosa. E ele começará a ir com isto através da igreja. Não tome partido disso. Não tenha nada a ver com nenhuma coisa mais. Permaneça bem amorosos, e dóceis e amáveis um para com os outros. Orem por esse homem. E que ele seja salvo. Também, ou essa mulher, ou seja quem for, apenas ore por eles. E apegue-se um ao outro. E permaneça com seu pastor. Veja, ele é o pastor de ovelha. E vocês deem-lhe respeito. Ele os guiará até o fim. E porque ele é ordenado de Deus para assim fazer. Agora vocês lembram disso. O inimigo virá. E quando ele vier, somente permaneça tanto mais unido. E aquele que o diabo estiver usando como um inimigo, ou sairá, ou entrará, e será um de vocês. Isso é tudo. Nunca forme grupinho entre as pessoas. Ou fale e faça a si mesmo de um grupo. Nós somos um. Eu não poderia dizer, mão esquerda, eu estou zangado com você. Eu vou tirá-lo fora, porque você não é a mão direita. Ela é minha mão esquerda. Eu quero que ela permaneça ali. Mesmo pequena ponta do meu dedo. Eu desejo que permaneça bem ali. Que cada parte do meu corpo permaneça bem ali. E Deus quer que nós, como um corpo de crente, permaneça bem uns com os outros. Bem uns com os outros. E agora você tem adquirido fita sobre isso. Vocês têm adquirido fita sobre o que nós cremos. Você tem adquirido fita sobre disciplina na igreja. Aqui mesmo aqui. Uma vez eu estava fora e o irmão disse assim, me veio uma inspiração, passou. Quem coloca hoje para trazer a mensagem? Eu disse assim, coloque uma fita. Coloque a voz do profeta. No outro dia, telefonemas chegaram. O irmão se levantou e disse assim, não tem nenhum homem aí para pregar? Veio de respeito que ele teve para com Deus. Agora olhe se ele está no nosso meio. É simples, irmão. Eu tenho visto aqui, eu tenho acompanhado homens e mulheres que têm de respeitado, tá? E que estão numa condição horrível. Tá? Numa condição horrível. Terrível. Um aqui dizia para as irmãs, dizia assim, já vai para a igreja do demônio? Já vai para a igreja do demônio? A esposa dele deixou ele. A filha vive na prostituição. Um filho é homossexual. A esposa se juntou com outro homem. Deus é
Deus. Nunca, e nunca se aprumará mais. Passou a sua linha de misericórdia. Tá? Ah, se eu fosse aqui contar de coisas, só aqui que aconteceu nos últimos anos. Um aqui me chamou de Chico Xavier. Recebeu 2 rins novos. Foi curado de uma doença terrível. Foi abençoado através desse ministério. E me chamou de Chico Xavier. E o Espírito Santo veio e disse: nenhuma das suas filhas casará de véu e grinaldo. Deus é Deus. Se você não respeita o homem, respeita o ofício que está nele. Se você fosse pastor, gostaria de ter uma pessoa igual a você como ovelha? Faladeira, falador, fala da vida do outro. Eu conheço a história de um casal. E sei o que eles passaram. Eu também sofri com isso. E você tem ideia, eu tive até que segurar. Se a igreja verdadeiramente soubesse o que é uns lombos de um pastor, tá? A igreja seria melhor. Os crentes seriam melhor. O profeta disse, ele disse assim, olha, você não faça nada sem antes consultar o seu pastor. E todos que eu vejo fazer alguma coisa sem consultar, pensa que se deu bem. Aí passa lá na frente e vem as consequências. E eu tive que segurar até um incêndio que ia ser provocado na casa desse irmão. Tive que lutar com aquele demônio. Eu sentia nas madrugadas aquela coisa se aproximando. E esses dias, eu conheço a história, e eu vi a irmã chegar para mim e disse assim, pastor, o senhor conhece, mas o senhor conhece a história, o senhor sabe que nós não fizemos, ao contrário. Mas eu quero chegar a eles assim e dizer assim, olha, se eu fiz algo contra vocês, eu quero que vocês me perdoem. Eu fiquei olhando assim, meu irmão, como uma ovelha, ela é dócil. Como uma ovelha, ela não procura seus direitos. Ovelha não tem direitos. Você sabia que o cordeiro que cobriu Adão e Eva lá no paraíso, ele ficou sem a pele? Você sabia que Jesus Cristo, cordeiro, ficou sem a sua pele? Para que nós não andássemos nu espiritualmente? Alguma vez você já se envolveu, você já se deitou naquele chão, naquele corpo ensanguentado do Senhor Jesus Cristo? Hã?
Oh, Deus. Você tem adquirido fitas sobre disciplina na igreja. Como nós nos comportamos na igreja de Deus. Como nós chegamos e nos reunimos. Aqui, irmãs e irmãs até conversam aqui dentro. Deveria ficar muda. Muda. Para ter respeito ao Espírito Santo. Tá? É que você é nojento. Isso aqui não é uma denominação não, povo. O problema é que Satanás só mostra o lado, como diz, o lado bom. Porque o pecado é bonito. Mas olhe sua vida espiritualmente, olhe. Como nós se comportamos na igreja e como nós chegamos a nos reunir aqui e nos assentar junto em lugares celestiais. Depois chega e diz assim, por que está acontecendo isso comigo? Eu não mereço isso. Meu irmão, a Bíblia diz que nós só se queixamos dos nossos próprios pecados. Não fique em casa. Não fique em casa. Se Deus está em seu coração, olha só, se Deus está em seu coração, você mal pode esperar que aquelas portas ali se abram para entrar aqui, para ter companheirismo com os seus irmãos. Se você não sente assim, então eu lhe digo, é hora de você começar a orar. E às vezes eu viajo e para mim é uma vergonha. E como eu disse outro dia, tá? Até mesmo os irmãos que auxiliam, tá? Como eu disse outro dia, se eu fosse patrão de vocês, eu demitiria vocês. E quando eu viajo, parece que a igreja viaja comigo. Se fosse amante, se tivesse respeito, não, eu vou para a igreja, eu vou orar, porque eu sei que meu pastor está enfrentando o diabo lá no campo de batalha. Entende? Mas não, eu fico em casa. Como eu fico em casa? Aí vem dizer, eu creio no profeta e vive. Sabe outra coisa horrível que tem em nosso meio? É essa coisa de, como é que se chama? Essa labança de família. Labança de família. E que nenhum quer nada com Deus. Nenhum quer nada com Deus. Nem respeita você. Qualquer coisa, família, eu vou fazer uma bolsa. Vai a lambança toda. Eu vou fazer um churrasco. Vai a lambança toda. Eu vou fazer um chimarrão. Esse dia a gente tem um grupo aí que o irmão Osé criou sobre dos irmãos. Rapaz, eles passaram o dia todo só falando de chimarrão. Chimarrão para ali é chimarrão, é diurética, que não sei o quê. Não tinha uma palavra, meu Deus te abençoe. Eu disse, que bobagem desses crentes. Oh, meu irmão, minha irmã. Olha, eu vou te dizer agora. Você sabia que nesse bairro tem 9 crimes, que está sendo investigado pela polícia. Tá? Pela Polícia Federal e Polícia Civil, pelas 3 polícias, de sacrifício de humano nesse bairro, do Candomblé. Você sabia disso? Você sabia que agora mesmo saiu uma notícia bem quentinha, que eles vão se reunir, tá? Para um grande sacrifício de derramamento de sangue em prol do Dia das Crianças? Tá? Para que venha câncer sobre os seus filhos? Vocês sabiam disso? Aí fica com a porcaria da internet, com os dentes. Oh, meu irmão! Isso é coisa de papagaios! Você sabia que agora mesmo podemos entrar na Terceira Guerra Mundial? Agora! Os Estados Unidos fechou completamente as portas para a Rússia? E a Rússia ameaçou? Tá?
com suas 2.600 ogivas nucleares, na qual eles têm 3 batizadas, uma chamada Pentágono, outra chamada Casa Branca e outra chamada Vaticano. Agora mesmo, o mundo está tremendo, enquanto a igreja de Deus está de boca aberta, atrás de chimarrão. Não tenho nada, eu até gosto. Eu gosto do chimarrão. Mas isso tudo é dentro de uma ordem. Tá? Dentro de uma ordem. Oh, Deus. Porque nós estamos nos últimos dias, aonde a Bíblia exaltou, ou nos exaltou, muito mais quanto vimos, que se vai aproximando aquele dia. Amar uns aos outros, com amor cristão e amor divino, para nos reunir em lugar celestial e em Cristo Jesus. E amar uns aos outros. Nisto todos conhecereis que sois meus discípulos, quando tiveres amor uns pelos outros. Isso é correto. Permaneça bem junto. Se o irmão, você pensa que ele está um tanto errado, ou a irmã diga, Senhor, não me deixa jamais ter a raiz de amargura brotada, porque o afetará e tirará o Cristo bem da minha vida. Esse ácido venenoso de malícia, inveja e rancor, que somente levará o Espírito Santo bem para longe de você. Isto o fará correr daqui do tabernáculo. Isso matará o Espírito de Deus, ou afastará para longe daqui. Ferirá o seu pastor e fará tudo. Estão vendo? Não façam isso. Amém? Jesus é bom. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitais, atentando para a sua maneira de viver. Obedeceis aos vossos pastores, sujeitai-vos a ele, porque vela por vossas almas, como aquele que há de dar conta delas, para que o faça com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Amém? Vamos ficar de pé. Meu irmão Edenilson. O microfone. Aleluia, louvado seja Deus. Abaixa. Só pra lá. Deus abençoe o nosso visitante ali em Novo Hamburgo, Paulo. Deus abençoe, meu irmão. Seja bem-vindo. Aleluia. Deus abençoe os irmãos em Dilemano de Aguiar. Deus abençoe os irmãos em Vaz Alegre, a Carape, aqui mesmo em Fortaleza.
sombrio rio chamado morte, amigos me esperam do outro lado. Nos abraçaremos ao cruzar a ponte. Tenho um lindo lar nessa glória eterna, onde não entrará a morte, onde feliz serei para sempre. Tenho um lindo lar nessa glória eterna.